Olá a todos, eu sou o professor e filósofo Fábio Goulart, da página filosofiahoje.com, e o vídeo de hoje é super especial. É uma videoaula sobre os conceitos de indústria cultural e mídias sociais, também chamadas de Web 2.0. Se eu contar para vocês que talvez esses dois conceitos filosóficos sejam os conceitos mais ativos e participativos na tua vida hoje, tu iria acreditar? Não? Já sabe o que são esses conceitos, que é só aprender um pouquinho mais? Tanto faz. O vídeo de hoje é curto, é rápido, mas eu pretendo mostrar para vocês o que são esses dois conceitos, indústria cultural e mídias sociais Web 2.0, de uma forma simples e descomplicada para você conseguir justamente relacionar e dar sentido e significado a esses termos na sua vida. Então, pega o material para anotação, pega aqui, ó, um cafezinho bem quentinho e gostoso para ir acompanhando e assiste até o final. Roda a vinheta! Pois é então, meus queridos consagrados da Alcateia Filosófica. Vejam bem aqui esses dois senhores aqui. Vocês conhecem eles? São eles as mentes brilhantes por trás do conceito de indústria cultural e de mídias sociais Web 2.0. Na esquerda do seu vídeo, a gente tem Theodor Adorno, filósofo alemão que viveu no início do século XX e fez diversas publicações de filosofia. E na direita, a gente tem Tim O'Reilly, pensador que faz as suas reflexões principalmente sobre publicidade. Inclusive, ele tem uma grande agência de mídia que trabalha nesse sentido. Então, personagens filosóficos bem diferentes, que vão nos trazer conceitos bem diferentes, certo? Então aqui, para ficar bem fácil para vocês visualizarem, de um lado eu tenho o conceito de indústria cultural e do outro o conceito de mídias sociais, Web 2.0, tá? Vamos fazer assim um bate-bola, a gente lê um e compara com o outro, lê o outro e compara com um, e assim a gente vai fazendo as nossas devidas reflexões, certo? Então vamos lá, primeiro dar uma analisada aqui na indústria cultural, tá? Termo criado por Theodor Adorno e Max Horkheimer na década de 1940, para explicar a submissão da arte, cultura e entretenimento à lógica industrial de alienação no capitalismo de monopólio. Nossa, parece difícil, parece complicado, tem uma série de conceitos aqui que a gente teria que explorar para de fato entender o que é a indústria cultural. Mas basicamente, resumindo, o que Adorno e Horkheimer nos diziam era que a arte, como por exemplo as músicas, os filmes, os livros e até os programas de TV que recém estavam surgindo naquela época, segundo esses autores, já não estavam mais simplesmente seguindo as inspirações artísticas do sentimento dos artistas. Não. Para eles, a arte estava sendo produzida de forma industrial, visando, em primeiro lugar, o lucro das grandes empresas que estão ali por trás. Em segundo lugar, o consumo passivo e alienado do público-alvo. Por fim, a indústria cultural serviria para potencializar todo o modelo de consumo e trabalho alienado presente na indústria capitalista. Não só na indústria, como na economia geral, em todos os setores, se espalhando pela vida dos cidadãos. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, imaginem o seguinte, todas as empresas grandes, algumas são enormes, né, que estão por trás da produção de filmes, de música, ou até as grandes editoras de livros e etc., fazem parte da indústria cultural. Do outro lado aqui, a gente tem as mídias sociais, um conceito bem mais novo, olha só. Termo criado por Tim O'Reilly em 2004 para explicar os novos rumos que a internet tomava em direção à descentralização e à abertura de espaços colaborativos, propondo uma nova maneira de se encarar os negócios midiáticos, onde o mais importante são os dados e a participação do público. As mídias sociais continuam sendo grandes empresas, só que essas não controlam mais a informação, o conhecimento e o entretenimento. Não.
o que elas fazem é disponibilizar um espaço e mesmo um banco de dados para que os próprios usuários coloquem as suas criações lá. Agora a coisa já começa a ficar diferente. O Tim O'Reilly, em 2004, ele fazia essa análise e mostrava, ó, as coisas estão mudando, não é mais simplesmente as empresas controlam a informação e vão vendendo e distribuindo para o público. Agora já há empresas abrindo espaço para o público interagir. Era o surgimento da Web 2.0 que vai abrir as portas para a criação das redes sociais e mídias sociais no geral que a gente usa até hoje. O Tim O'Reilly em 2004 já estava visualizando isso e em 2005 ele publica um artigo chamado O que é Web 2.0, na qual ele vai esmiuçar esse conceito que vai servir de base para a criação de diversos serviços online. Talvez hoje os mais conhecidos, o YouTube, o Facebook, o WhatsApp, por onde muito provavelmente você chegou até esse vídeo aqui. Voltamos aqui para a indústria cultural. Uma característica dela, então, a indústria cultural se apodera da informação. A empresa que vai passar um noticiário, aquele noticiário tem os direitos autorais dela, é uma criação dela, tem a assinatura dela. A empresa que cria um filme, mesma coisa, a assinatura, os direitos, a propriedade intelectual. Que vai criar um jogo de videogame, idem. Que vai criar uma música, também. Então, a indústria cultural se apodera da informação, da propriedade intelectual e vende isso, seja diretamente, né? Você compra um CD, você compra um download, você compra aquele produto cultural, ou então, indiretamente. A distribuição é gratuita, como no rádio e na TV aberta, porém, os anunciantes patrocinam aquele produto e, de certa forma, são os anunciantes que estão pagando a indústria para criá-los, tá? E como que é na Web 2.0 isso? É o público que posta as informações e conteúdos. Sem o público, é apenas um espaço vazio. Imaginem Facebook, WhatsApp, YouTube, sem ninguém postando lá. O que eles seriam? Seriam só um espaço vazio. Os serviços Web 2.0, as pessoas ou até mesmo as empresas, e hoje até as empresas da indústria cultural estão fazendo isso, vão lá, postam conteúdo neste espaço, e esse espaço então vai crescendo, as pessoas vão interagindo, vai aumentando a quantidade de dados ali, feito pelos usuários, não mais pelas empresas que controlam as mídias, no caso, as mídias Web 2.0. Mas veja bem o que eu estou dizendo para vocês já virem refletindo. Ela é tão ampla e tão aberta que as próprias empresas da indústria cultural têm usado esse espaço para publicar coisa lá. Então já vão imaginando aí o que a gente pode filosofar sobre isso nas próximas aulas. Voltando aqui para a indústria cultural, ela faz o uso da padronização e do controle da inteligência coletiva, uma ferramenta para ampliar seu lucro e poder. Como assim? Você já ouviu falar, por exemplo, aqui no Brasil, um padrão Globo de qualidade? Era algo que a gente falava bastante nos anos 90, talvez você nunca tenha ouvido, mas a gente falava bastante ali nos anos 90. Então, uma empresa da indústria cultural, ela cria uma espécie de padrão, né, dos seus produtos. Para quê? Para gerar um alinhamento com o seu público consumidor. Esse padrão ele é tanto ideológico quanto comercial, de acordo com os anunciantes que a empresa tem. Então, a mídia, de acordo com os seus anunciantes, ela pode ser mais progressista ou mais conservadora, mas, de qualquer forma, o que ela busca é moldar o pensamento do seu público de uma forma igual e ali fazer um nicho de mercado e vender o máximo possível das suas ideias, dos produtos dos anunciantes e das suas próprias criações culturais. Já nos espaços Web 2.0, a coisa é muito diferente. A Web 2.0 faz da inteligência coletiva uma ferramenta para ampliar o seu lucro e poder. Então, o que o dono do Facebook quer? Ele quer que todo mundo pense igual como ele? Mark Zuckerberg quer que todo mundo pense igual como ele? Não. Ele disponibiliza aquele espaço e ele quer gente que pense das formas mais variadas e diferentes participando da rede dele.
E assim, as pessoas entram ali e vão curtindo, compartilhando, se alinhando, entrando nos grupos de acordo com as suas afinidades. E quanto mais grupos e pessoas e afinidades diferentes estão naquela rede, mais pessoas diferentes vão entrar na rede. Quanto mais pessoas vão entrar na rede, mais publicidade é colocada lá. Quanto mais publicidade, mais grana o Mark Zuckerberg e a sua empresa ganham, por exemplo. Então, se a indústria cultural buscava uma padronização do seu público, a Web 2.0 busca que mais gente de máximo de padrões diferentes participem ali daquela rede, né, criando os seus próprios nichos ali dentro e acabando consumindo publicidade e gerando emprego e renda para a empresa deles. Então vamos para os exemplos agora, tá? Exemplos de indústria cultural: TV, rádio, jornal, cinema, videogame, internet, livros, revistas e etc. Tudo ok, né? Daí você pode perguntar, internet? Mas a internet não é tudo Web 2.0? Não, né? Pense bem, se tem o 2.0 ali, é porque também existe uma Web 1.0, que funcionam da mesma forma da indústria cultural. Grandes empresas fazem o conteúdo e disponibilizam para a gente, formando o seu perfil de clientes. Então, quando a gente fala, por exemplo, G1, tu pode postar uma notícia no site G1? Não, né? No máximo um comentário. Então ela tem um pequeno espaço 2.0, que é a abinha dos comentários. Porém, a estrutura do site, ela é indústria cultural. Tu tem uma grande empresa que faz um gatekeeping, ou seja, ela seleciona o que vai ser postado ali. Muitas vezes o conteúdo que é postado ali é tudo propriedade intelectual da própria empresa e assim vai, tá? Até eu vou entrar numa polêmica, mas eu vou guardar para o próximo slide, aí de uma indústria cultural que as pessoas acham que a mídia social Web 2.0 não é, né? Talvez aí vá imaginando aí, porque no próximo slide vai ficar bem claro, tá? Ok, e as mídias sociais, quais são? São as redes sociais, Facebook, WhatsApp, Twitter, sites de compartilhamento de vídeo ou arquivos, messengers, wix, blogs e etc. Todos esses que são espaços vazios, feito para que os usuários coloquem as informações lá, é Web 2.0. Já adianto para vocês que já está em pleno desenvolvimento a Web 3.0, que além da participação do público, vai contar com uma participação massiva da inteligência artificial. Hoje, eu diria até que a gente já está num processo de transição entre Web 2.0 e 3.0. Mas isso vai ser assunto para outros vídeos. Chegamos aqui aos exemplos, então, de indústria cultural e mídias sociais Web 2.0, tá? E aqui a gente entra naquela polêmica logo de cara que eu anunciei para vocês. Netflix. Netflix é absolutamente indústria cultural, tá? É uma grande empresa que, no geral, produz o seu próprio conteúdo e disponibiliza para nós, certo? Às vezes eles também distribuem conteúdo de terceiros, né? Cobrando, fazendo acordos comerciais e etc. É exatamente indústria cultural. Daí você pode perguntar, professora, mas no Netflix eu escolho o que eu quero assistir, eu assisto na hora que eu quero. Sim, é verdade isso. O Netflix ele é uma nova interface da velha indústria cultural. Mas é absolutamente indústria cultural. Tu pode fazer um vídeo e postar no Netflix? Não pode, né? Ou seja, ele não é um espaço vazio colaborativo. É uma empresa que cria conteúdo, que gera conteúdo, publica conteúdo lá, tá? Então é indústria cultural o Netflix. A oposição, assim, ao Netflix, que estaria dentro das mídias sociais Web 2.0, é o YouTube. Esse, sim, é um espaço vazio, que tu vai lá, como eu estou fazendo aqui agora, grava o vídeo e posta lá, Web 2.0. Rede Globo e todas as companhias de TV, nacionais e internacionais, indústria cultural, tá? Facebook e Twitter e todas as outras redes sociais, em suas mais variáveis variantes. Há quem diga que o Twitter não é uma rede social, né? É um microblog. Mas daí são diferenças mais técnicas ali, que neste vídeo de hoje a gente não vai abordar. Mas todas as mídias sociais são talvez o exemplo mais claro para nós, público geral, de Web 2.0, espaço colaborativo para a gente postar as informações lá. Jornais como a Folha de São Paulo, indústria
cultural. Agora a Wikipedia, que é uma enciclopédia que todo mundo colabora, né, com as informações que estão ali. É claro que a Web 2.0, um belo exemplo que a Web 2.0 não precisa ficar só no campo de entretenimento, tem o academic.edu, né, que é de artigos científicos, e até a própria plataforma Lattes tem bastante de Web 2.0 acadêmica, né, voltada ao conhecimento científico e filosófico. Uma editora como a Editora Abril, que publica revistas, livros e etc., indústria cultural, né? Já o Google não trabalha buscando só o conteúdo que está no Google, ele busca o conteúdo de toda a rede, né? Obviamente, então, ele é Web 2.0. A indústria do videogame, eu trouxe aqui a Nintendo como exemplo, e já explico por quê. A indústria do videogame é a indústria cultural, talvez hoje um dos campos da indústria cultural mais lucrativo. Para produzir um jogo é mais barato do que produzir um filme, e os lucros são tão grandes quanto, né? Então, a indústria dos games é indústria cultural. Mas aqui há toda uma discussão, tá? E daí há uma espécie de divisão. Quando é um jogo single player, aquele que tem história, né? Início, meio e fim, que você joga offline na sua casa, não há dúvida que é a indústria cultural. E a Nintendo talvez hoje seja a empresa que mais faça e que talvez faça os melhores jogos nesse sentido, tá? Jogos D1, jogos single player, tá? Indústria cultural. Porém, há outros jogos que são exatamente espaços vazios em que as pessoas jogam, se comunicam e criam coisas lá dentro. Por exemplo, né? Minecraft, League of Legends e tantos outros que não há problema nenhum em a gente enquadrá-los como mídias sociais. Mas daí são essencialmente jogos multiplayers, né? E que abrem espaço para cooperação e criação entre os usuários. Então a indústria dos games tem essa certa divisão aí entre indústria cultural e mídias sociais, mas lembre-se sempre daquele princípio. É um espaço vazio para as pessoas botarem conteúdo lá? Mídia social Web 2.0. É um conteúdo que vem pronto da indústria cultural, independente se você vê a hora que quer, a hora que eles exibem, é indústria cultural. Talvez o pessoal mais atento e conhecedor da internet deve estar achando estranho esse símbolo aqui, que é um U no verde, e esse M no amarelo. O que eles estão fazendo aqui no meio dessas outras mídias sociais? Bom, a tecnologia torrent, tá? De downloads, e o M ali é do Mega Uploads, e o verde do uTorrent. Essas duas tecnologias, elas encarnam o espírito Web 2.0. Explicando para você que é leigo e não tem muito conhecimento técnico e informática. A tecnologia P2P, utilizada para downloads no formato torrent, funciona da seguinte maneira. O download não fica inteiro num servidor central. Ele fica fragmentado em vários servidores centrais. Cada um com um pedaço da informação, nenhum com a informação inteira. Então, quando você faz o download, você vai pegando não de algo centralizado, grande e poderoso, como a indústria cultural, mas sim pequenos fragmentos que estão espalhados ao redor do mundo. E tem mais, gente. Quanto mais pessoas estão fazendo o download, para agilizar o sistema, o gerenciador de torrent, usando a tecnologia P2P, vai pegar a informação do download do computador de quem está fazendo esse download. Uma pequena informação que vai fazer o download ficar mais rápido, mais seguro, mais poderoso e mais secreto. E por isso que, né, quando a gente pensa em torrent, muitas vezes associa a pirataria, a coisas não tão legais assim, né? Mas saibam que esses sites como Mega Upload ou aplicativos como o Torrent são essencialmente também Web 2.0. Essas empresas não postam conteúdo lá, só disponibilizam espaço para que os usuários postem o conteúdo. Eu tenho que dar uma pausa, tomar um cafezinho, porque as ideias aqui estão fluindo. Como é que tá as anotações aí? Espero que estejam anotando bastante, porque agora a gente vai fazer um pequeno testezinho de compreensão para ver o quanto que vocês já fixaram da aula até aqui. Então a primeira questão é a seguinte:
por quem, quando e em qual livro foi publicado pela primeira vez o conceito de indústria cultural. Se tu tem anotação aí, já sabe. Então vamos lá. Tempo! Deu? Não era para procurar no Google, hein? Não era para trapacear, tá bom? Vamos lá, então vamos ver aqui. A resposta é... Por quem? Por Theodor Adorno e Max Horkheimer. Quando? Na década de 1940. Em qual livro foi publicado pela primeira vez? No livro A Dialética do Esclarecimento. Aliás, baita livro, daqui a pouco falo um pouquinho mais sobre ele. Agora vamos para a segunda pergunta. Por quem, quando e em qual artigo foi publicado pela primeira vez o conceito Web 2.0? Vamos lá então, tempo! Fechou? Já sabe? Por Tim O'Reilly, em 2005. Ah, mas professor, peraí, estava 2004 lá. Em 2004, ele falou desse conceito numa conferência e chamou bastante atenção. E aí, em 2005, ele compilou num artigo científico-filosófico e publicou para todo mundo esse conceito. Olha aí, informação importante, já arruma aí nas anotações. O nome do artigo, traduzido para o português, é esse aqui, ó. O que é o Web 2.0? Padrões de design e modelos de negócios para a nova geração de software. Vou colocar os links depois na descrição do vídeo no YouTube, tanto da Dialética, quanto o link aqui também do Tim O'Reilly. Bom, dicas de leitura. O que você vai ler para realmente saber sobre indústria cultural e sobre o Web 2.0, tá? O livro Dialética do Esclarecimento de Theodor Adorno e Max Horkheimer. É óbvio. Vá aos clássicos. Eu acredito que você aprende filosofia e aprende a filosofar lendo os clássicos. E eu gosto de ler os clássicos e depois ler os comentadores, tá? Mas se você faz o contrário disso, embora eu não recomende, então pode anotar aí o livro O que é Indústria Cultural, do pensador brasileiro Teixeira Coelho. Este vai ser um livro que vai te ajudar a entender o que está lá na Dialética do Esclarecimento. Só que eu particularmente acho que você tem que ir primeiro na Dialética do Esclarecimento, daí tu não vai entender muita coisa. Só que este não entender é onde você começa a filosofar. E daí você já vai com as suas reflexões para ler um comentador, como no caso o Teixeira Coelho, e aí sim se aprofundar no mar do conhecimento filosófico, tá? E para saber de Web 2.0, vai no artigo do Tim O'Reilly, né? O que é Web 2.0? Padrões de design e modelos de negócios para a nova geração de software, do Tim O'Reilly. Vai nesse artigo, ele tem até uns desenhos assim que mostram um pouco do formato da rede e etc. Então é um artigo, ó, bife na chapa, como dizia o finado professor Ullmann, um dos grandes mestres que tive na vida. É um artigo muito saboroso para a nossa leitura e a gente já vai imaginando imediatamente as redes sociais que a gente usa, vai levantando essa pergunta, mas será que isso é 2.0 ou será que não é? Né? Então é um artigo muito legal para vocês lerem. Se vocês quiserem também fazer uma reflexão assim, de um comentador sobre esse artigo, eu vou dar uma dica de um artigo que eu mesmo escrevi alguns anos atrás. Este artigo se chama O Ontem e o Hoje da Indústria Cultural, do folhetim aos vlogs e redes sociais. Ele foi publicado na revista Intuito, que é uma revista da PUC, tá? No volume 7, nas páginas 104 a 121, no ano de 2014, e foi o ano que eu apresentei a minha dissertação de mestrado, então estava afiadíssimo ali sobre este assunto. Vou colocar também o link na descrição, mas eu peço, lê primeiro o Tim O'Reilly, né? Vai primeiro nos originais, nos clássicos, depois do comentador. Já estamos chegando ao final aqui da nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante, anotado bastante e tomado cafezinho bastante. Vamos terminar então com uma questão para reflexão. Atualmente, você passa mais tempo com produtos e serviços da indústria cultural ou com produtos e serviços da mídia social? Por quê? Por que tu passa mais tempo com um ou tu passa mais tempo com o outro? Eu quero ver essa explicação. E parece que é fácil a resposta, né? Mas presta atenção, tá?
Tu passa mais tempo hoje vendo YouTube ou vendo Netflix? Tu passa mais tempo hoje lendo livros e jornais ou lendo feed de notícias? E a coisa já começou a complicar, né? Até porque de vez em quando você tá vendo a TV, mas tá mexendo na rede social junto. Às vezes até comentando o que tá vendo na TV. Ah, e o videogame? Será que hoje tu passa mais tempo no jogo online ou no jogo offline? Então começa a ver como essa resposta não vem tão fácil. E assim, não, eu nem tô mais aí pra mídia tradicional, né? Indústria cultural, pra mim isso é coisa do passado, alguns vão dizer. E daí eu vejo a pessoa, eu que dou aula para adolescentes, e ela tá o dia inteiro com fone de ouvido, ouvindo podcast? Não. Ela tá com fone de ouvido, escutando músicas da indústria cultural. Então, pense bem, né? Indústria cultural web 2.0, qual fica mais tempo aí e por quê? Faz essa reflexão e coloca aí nos comentários. Com isso, chegamos ao final da nossa videoaula. Eu espero que vocês realmente tenham gostado, aprendido e feito as anotações. Se tudo der certo, pretendo ainda fazer muito mais vídeos como esse num futuro bem próximo, né? Só que para isso eu preciso ter mais inscritos, mais likes, mais comentários e assinantes aqui no canal. Estamos com o sistema apoia.c e também com o sistema de Seja Membro aqui no YouTube. Então participe, compartilhe esse vídeo para os amigos e vamos fazer a Rede Filosofia hoje crescer cada vez mais. Agradeço a todos que assistiram aqui, obrigado, valeu e até a próxima! Tomando um cafezinho. Café e filosofia é a combinação mais perfeita que há.